Oi, eu me chamo Ana Beatriz e eu falo em nome do grupo que fala sobre HIV e AIDS e os desafios enfrentados pela população feminina acerca de informação, prevenção, diagnóstico e tratamento dessa IST, né? Para esse trabalho a gente trouxe uma médica, infectologista, a doutora Gabriela Leite, que vai ajudar a gente a trazer mais informação, porque esse é o nosso objetivo principal com esse trabalho, trazer informação para a população de maneira geral, não só para a população feminina. Essa daqui é a doutora Gabriela, que eu falei anteriormente. E se eu fosse apresentar, doutora, é muito prazer estar com a senhora aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Sou a doutora Gabriela Leite, sou médica infectologista, formei na UFRJ, fiz residência de infectologia na UERJ. Meu Instagram é Gabriela Infectologista, então quem quiser me siga. A gente acabou escolhendo o HIV e a AIDS, né? Para a gente desmistificar aquilo que ainda existe sobre essa doença, sobre essa questão. Porque mesmo que a gente hoje tenha muita informação sobre o assunto, acho que a população ainda tem uma carência sobre essa questão, né? Hoje, IDST já não é um termo mais utilizado, a gente já usa IST, né? O HIV é um vírus. E ele está relacionado a diversas formas de contaminação, né? Não só contaminação sexual. E o principal objetivo do nosso trabalho é trazer informação acerca disso também, né? Muita gente não sabe, mas HIV e AIDS são coisas diferentes. Quais são as distinções clínicas e imunológicas entre estar infectado pelo HIV e desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS? E como essas diferenças impactam no prognóstico e no manejo da saúde do paciente? Enquanto ter HIV é quando o paciente tem um vírus dentro dele e pode não estar manifestando nenhum sinal, nem sintoma, está bem controlado, viver um estilo de vida normal, AIDS é quando o vírus deprime tanto o sistema imune, que é o sistema de defesa, que a pessoa passa a apresentar um estágio de doença bem avançado. Então essa é a diferença. Ter HIV não quer dizer que a pessoa tem AIDS. Essa é a grande diferença. Quais são os mecanismos biológicos pelos quais o HIV é transmitido sexualmente? As práticas com maior risco de transmissão são aquelas que envolvem mais sangue e secreções, que é o caso do sexo anal, seguido do vaginal e, por último, o oral. Existem fatores que aumentam ou diminuem o risco de infecções? Sim, existem sim. Aumento do risco de infecção é quando há lesões em mucosa, quando a carga viral está muito elevada e quando não há o uso de preservativo, feminino ou masculino. Fatores que diminuam é o uso de preservativo, a utilização de PrEP ou a utilização de PEP. Doutora, poderia me informar e nos explicar melhor sobre a diferença entre o PEP e a PrEP? Claro, enquanto o PrEP é profilaxia pré-exposição e é utilizado antes de existir um ato sexual, seja de uso contínuo ou sob demanda, PEP é profilaxia pós-exposição do HIV. Doutora, e sobre indicação, tempo de uso, protocolo, onde eu encontro a PrEP e a PEP? Pode me falar mais? Claro, enquanto a PrEP é feita antes de existir um risco, ela é feita ou de modo contínuo, todos os dias, ou sob demanda, ou seja, antes de existir o ato sexual. 2 comprimidos antes, 24 horas após o ato sexual e 48 horas após o ato. Já a PEP, que é a profilaxia após o risco, é quando existiu algum risco, ou seja, uma relação sem preservativo, o rompimento de um preservativo, ou algo que fugiu ali do que estava sendo esperado. Idealmente, ela é feita nas primeiras 2 horas, podendo ser feita até 72 horas e é feito comprimido durante 28 dias. O tratamento é encontrado no SUS, em todas as unidades básicas de saúde, também em centros de testagem e centros especializados. E agora, doutora, que a gente já falou de prevenção, como funciona o tratamento? Então, o tratamento é realizado com TARV, terapia antirretroviral, que é um conjunto de medicamentos que visa impedir a mutação, a proliferação do vírus do HIV dentro do corpo do indivíduo. Doutora, e na sua prática clínica, já observou casos em que fatores biológicos ou genéticos interferiram na eficácia do tratamento? O que se observa muito mais é que quando não se toma a medicação corretamente todos os dias, o vírus sofre uma mutação e se torna um vírus mutado, que é diferente do vírus selvagem. Esse vírus mutado, ele não responde às medicações convencionais que a gente utiliza.
Para isso, vai ser necessário fazer exames de genotipagem, algo muito mais complexo. E uma pessoa que tiver relações sexuais e se contaminar com uma pessoa com vírus mutado, ela vai precisar de uma medicação especial. Esse vírus, no Brasil, graças ao avanço da ciência, do SUS e de muito estudo, possuímos um tratamento super eficaz que chega a ter até mesmo um só comprimido ao dia. É muito avanço. Entre as práticas sexuais, quais apresentam a maior taxa de risco para a transmissão do HIV e quais medidas preventivas específicas são mais eficazes em cada uma dessas práticas? O maior risco é quando tem sangue e outros fluidos que entram em contato com uma mucosa que tem algum dano. Então, quando existe machucado, aumenta muito o risco. As práticas, então, que a gente consegue imaginar que gera maior quantidade de machucado seria o sexo anal, a utilização de brinquedos sexuais, seguido do vaginal e, por último, o oral. Porém, a gente tem que lembrar que quando a ferida na mucosa, na boca ou no órgão sexual, a gente também aumenta bastante o risco. Quanto a isso, é importante a gente lembrar que o uso de preservativo ele é necessário em todas as práticas, seja anal, seja vaginal, seja oral, inclusive no uso de brinquedos sexuais. Então, agora vamos falar sobre doenças oportunistas, tá bom, Dora? O que caracteriza uma doença oportunista no contexto da infecção pelo HIV? Sim, doenças oportunistas são infecções que, em um contexto de uma pessoa saudável, seria facilmente combatida. Porém, quando o HIV está muito avançado, no caso da AIDS, com as células de defesa já não conseguindo trabalhar com facilidade, as doenças se aproveitam dessa fragilidade do sistema imunológico e viram uma grande infecção, o que causa grandes danos aos pacientes com HIV. Doutora, e como as doenças oportunistas, elas impactam no tratamento antirretroviral? É importante frisar que as doenças oportunistas elas vão aparecer em pessoas que têm uma imunossupressão muito avançada, ou seja, o sistema imune não está funcionando. Por que isso acontece? Em geral, porque a pessoa não está tomando a medicação antirretroviral. Então, esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, que acho que muitos já ouviram falar que ninguém morre de HIV. As pessoas morrem de outras doenças, e é justamente essas doenças oportunistas. E o terceiro ponto é que, em geral, essas doenças necessitam de internação, etc., e acaba dificultando ainda mais a adesão medicamentosa. Quais são hoje as principais doenças oportunistas causadas pelo HIV, doutora? Aqui no Brasil, a principal doença é a tuberculose, também comum em pessoas sem HIV, seguida de toxoplasmose cerebral, candidíase esofagiana e alguns tipos de meningite, como meningite criptocócica. Me explica qual a diferença de uma pessoa que faz tratamento e uma pessoa que não faz. Então, pessoas que não fazem o tratamento podem ficar muito tempo sem apresentar nada. Por isso, muitas vezes, elas realmente acham que não precisa da medicação. O que acontece? Com o passar do tempo, o sistema imune vai ficar muito deprimido, ele vai parar de reagir e vai vir o que a gente acabou de falar, as doenças oportunistas, hospitalização e, em muitos casos, até mesmo óbito. Já pessoas que fazem uso da medicação regularmente, elas vão evoluir para carga viral indetectável, ou seja, a pessoa deixa de ter o vírus detectável no sangue. E hoje em dia, os estudos já mostram que carga viral indetectável é igual intransmissível. Ou seja, a pessoa não vai transmitir o vírus. Isso é muito libertador para quem tem HIV e é um grande avanço contra o preconceito. De que forma o acompanhamento médico, os protocolos terapêuticos e a gestão da saúde mental variam entre uma pessoa que vive com HIV em carga viral indetectável e aquela que já evoluiu para o estágio de AIDS? Em geral, uma pessoa indetectável vai ter uma vida absolutamente normal. Como qualquer outra doença crônica, seja pressão alta, diabetes, ela vai acompanhar no seu médico a cada 6 meses, vai fazer seus exames de carga viral, CD4, que é para ver o sistema imune, a cada 6 meses e a vida vai seguir. Já a pessoa que não é indetectável e que já evoluiu, para o estágio AIDS, um estágio avançado, ela vai ter que ter um acompanhamento muito mais de perto. Então, muitas vezes a gente tem que acompanhar essa pessoa todas as semanas ou quinzenalmente e muitas vezes até acaba tendo que acompanhar por meio de uma internação. Isso vai variar. Quanto ao tratamento psicológico, ele deveria ser, eu considero, essencial para qualquer pessoa desde o diagnóstico. Infelizmente, a gente não consegue fornecer, mas as pessoas que
que possuem AIDS, elas necessitam ainda mais desse acompanhamento, porque muitas vezes essas pessoas elas têm questões psicológicas relacionadas ao HIV, seja a negação, seja uma série de questões que impedem esse acesso à medicação. Então, eu julgo que é essencial. E sobre os exames laboratoriais, quais são os mais confiáveis e atualizados para o diagnóstico precoce do HIV? E que sinais clínicos ou sintomas podem servir de alerta para a necessidade da testagem, mesmo antes da seroconversão? Então, hoje em dia, os testes mais utilizados de melhor especificidade, sensibilidade, é o teste rápido que a gente tem no SUS de 4ª geração. Ele consegue detectar em torno de 20 a 30 dias após a exposição. Já em relação aos sinais e sintomas, é muito inespecífico. Então pode ser uma febre prolongada, aumento de linfonodo, que é conhecido como íngua, perda de peso, uma dor de garganta que não passa, manchas na pele. Mas isso pode demorar muito a acontecer e pode nunca acontecer. Então, o ideal mesmo é se testar a partir do momento em que se tem uma exposição. Então, se você tem uma vida sexual ativa, você deve fazer teste regularmente. Agora, sobre um assunto super importante da gente falar, né, doutora? É a educação sexual. Eu acho que é o principal ponto que gira em torno de tudo isso que a gente veio tratando aqui sobre HIV e AIDS, que é a questão do preservativo, né? Sem dúvidas. Então, primeira coisa, a gente tem que ver como que tá o estado do preservativo. Esse é o masculino e esse é o feminino. Primeiro, a gente verifica aqui atrás da validade. Então, a gente tem que ver se tá na validade. Depois, a gente checa aqui na embalagem se tá saindo ar. Porque se estiver saindo ar, tem algum problema. Homens costumam guardar na carteira. E isso pode gerar danos na embalagem. Não tem como utilizar. Coisa, nunca abrir o preservativo, nem com dente, nem com tesoura. A gente precisa abrir aqui na mão. Tem umas fissurinhas aqui pra gente facilitar a abertura. Vamos lá. Essa parte a gente segura, que é pra fazer um vácuo. Precisamos ir pro lado que é mais fácil de deslizar. Então, segurando. O pênis precisa estar ereto e a gente vai até a base. Agora a gente pode soltar. Feminina, a gente tem que tomar os mesmos cuidados. Então, aqui tem uma aberturinha. A gente já abre. São 2 anéis, um menor e um maior. O anel menor é o que vai ser inserido dentro da vagina. Com o polegar e o indicador, eu vou inserir como se fosse um OB, um absorvente íntimo. E eu vou levando até o fundo da vagina. Então, esse vai adentrar, esse aqui vai ficar para fora e vai cobrir parte da vulva. Ele, interessante que ele pode ser colocado até 8 horas antes da relação sexual. Acabando a relação sexual, eu vou torcer essa parte externa e vou retirar, saindo todo o preservativo. Tanto o preservativo feminino quanto o masculino previnem igualmente, só que nunca junto, gente. É um ou outro, por favor. E a eficácia é igual. Então, mulher, se quer ter mais independência, por que não tentar o preservativo feminino? É fácil. E esse foi o nosso trabalho sobre HIV e AIDS, né? Essa foi a parte de informação que a gente trouxe para vocês aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês ainda tenham sobre HIV e AIDS, ou até sobre o nosso trabalho, vocês podem entrar em contato com a gente ou com a doutora Gabriela no perfil dela. A gente vai deixar aí na telinha para vocês, tá bom? Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Eu que agradeço, foi ótimo participar. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Moisés, sou advogado, previdenciarista, contador. Vim trazer hoje alguns benefícios para os portadores de HIV e da AIDS. Dentre eles, a gente traz um benefício tributário, que é a isenção do imposto de renda. Então, se você é portador do HIV, do vírus do HIV, você tem ou AIDS, você pode requerer a isenção do imposto de renda, tanto que você comprove uma capacidade laboral. Então, se você tem os laudos médicos, se você tem um atestado médico e tem uma incapacidade laboral, você tem direito da isenção do imposto de renda, o que isso vai te trazer uma remuneração líquida maior no final do mês. Os benefícios trabalhistas, você não pode de forma alguma sofrer uma dispensa discriminatória. Então você não pode ser desligado por conta da doença, por ser portador do HIV e da AIDS. Se isso acontecer, você pode requerer em juízo
uma indenização ou até uma reintegração, ou, se não for possível a reintegração, uma indenização substitutiva. Assim como uma denúncia também ao Ministério do Trabalho, para que você busque, né, uma reparação social ali, e isso evite de acontecer outras vezes. E dentro dos benefícios previdenciários, a gente pode falar o auxílio-doença, o afastamento sem desconto da sua remuneração e também o auxílio de incapacidade. Então, se você é portador do HIV e da AIDS e você tem necessidade de se afastar por mais de 15 dias, a lei te garante o auxílio-doença. Assim como se você é incapaz também de elaborar e você tem um histórico de recolhimento do INSS, das contribuições previdenciárias, você tem o direito à aposentadoria por invalidez. E por último, nós temos o BPC, que é um benefício pouco conhecido, né? Então, se você é portador do HIV e da AIDS e você vive em vulnerabilidade social, você tem o direito, mesmo que você não tenha o histórico de recolhimento de meses e de anos anteriores do INSS, você tem o direito a receber um salário mínimo mensal, tanto que você comprove a doença e também a sua vulnerabilidade social. Então, esses são alguns benefícios que os portadores de HIV e de AIDS eles possuem. Então, gente, eu sou professora da disciplina de citopatologia clínica e é uma disciplina que envolve projetos extensionistas. Um deles é esse projeto daqui, tá? Sobre HIV e AIDS no combate à desinformação. Curiosamente, nessa turma, a gente são 4 grupos de alunos, né? Esse grupo em especial que vai falar sobre HIV e AIDS. Tem uma aluna aqui, a Latifa, que tem mais ou menos 1 ano? 2 anos. Ela vindo para a universidade, né? Que ela é aluna daqui da Universidade de Biomedicina, e ela foi atacada, né, por uma pessoa que estava drogada, né, e com isso gerou alguns prejuízos na vida dela, né, justamente porque ela agora vai explicar pra gente direitinho o que ela precisou fazer para ela não se infectar pelo vírus HIV, já que essa pessoa que a atacou, ela era portadora, ela era soropositiva para HIV. Latifa, então você pode contar a sua história pra gente? Boa tarde, eu sou Latifa, graduanda de Biomedicina. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade do grupo e dar um local de fala a importância sobre a contágio ou possível contágio, não só do ato sexual, mas de outros meios também, como aconteceu comigo. Retornando, né, vindo para a faculdade, eu fui agredida, atacada espontaneamente por uma pessoa ao ponto de não conseguir me defender e cair de tanta agressão. Nessa agressão, eu fui machucada ao ponto de sair sangue e machuquei a pessoa também me defendendo. Ou seja, teve troca de material biológico ali no momento. E após todo aquele susto, né, aquele desespero, eu chegando na rua e falando assim, olha, você foi atacada pela fulana, né? Que acabou de passar por aqui. Então, tá reproposto pela soro positiva. E aí meu mundo caiu, né? Quando a gente estuda, ainda mais biomedicina, a gente vê o tempo inteiro, a gente escuta falar o tempo inteiro sobre essa doença. Bate o pânico, bate o desespero, fui pro posto, expliquei o que aconteceu. Primeiramente fiz uma tomografia da cabeça, né, alguns exames, e fiz instantaneamente teste rápido para HIV e para hepatite B. Graças a Deus não consta dor, porque também tem um tempo de janela, mas fiz a profilaxia, tomei todas as medicações. Não é uma medicação muito agradável de se tomar, né, mas consegui e não infectei, né. Pelo conhecimento, eu não me infectei. É importante enfatizar que esse tipo de tratamento, quando a pessoa se infecta, no caso da Latifa, acidentalmente, então foi por ato sexual, né? Ou pode ser por agulha, ou pode ser justamente por conta de uma agressão física que você tem contato de fluidos, esse medicamento ele está disponível pelo SUS. O uso desse medicamento, né, ele compromete um pouco a saúde da pessoa por conta dos efeitos colaterais. Então, é necessário, assim, que você tenha muito cuidado. No caso dela, foi uma coisa inesperada, mas é importante dizer que tem tratamento, assim, tratamento para que você não se infecte, justamente porque ela fez os testes iniciais, então ainda tem esse detalhe, tá? Antes de você começar a fazer o uso, né, do medicamento, é obrigatório que você faça o teste de HIV
né, para saber se é positivo ou não. Se for positivo, a pessoa não pode fazer o uso do medicamento, tá? Então, só para esclarecer, e eu quero agradecer a Latifa pela sua coragem de contar aqui essa história pra gente. Larissa, eu gostaria só de falar, quando eu fiz o uso da medicação, eu tive, ela fala abertamente de diarreias intensas, muita dor de cabeça, muitas náuseas, eu cheguei a desmaiar no trabalho. Fui socorrida por um médico que aleatoriamente estava no vagão, mas assim, não foi agradável, não foi confortável mais o uso dessa medicação. Agradeço a ciência por ter essa medicação, mas como a minha professora bem me instruiu, não é uma medicação como um apoio, ele não é um preservativo, ele é uma emergência.